Olá, muito bom dia para você. Começando mais uma semana, mais uma segunda-feira. Coragem, sim, vamos embora, amigo. E aqui a gente começa com o RN1, muita informação ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. E você já acompanha comigo imagens ao vivo também, claro, estava acompanhando comigo imagens da Felizardo Moura. Aliás, voltou a acompanhar imagens da Felizardo Moura pela câmera da Secretaria de Trânsito de Natal. Muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda ao RN1, bom demais te ter aqui com a gente, vamos ficar juntos aí até depois, gente, de 1h da tarde, ou seja, tem muito tempo aí, tem muita informação para trazer para você. Vem para cá, já pode vir para cá para a gente conversar, porque um dos grandes destaques dessa edição do RN1 é a história, gente, de um pescador de 67 anos que foi morto no município de Poço Branco, a 64 quilômetros de Natal. A família contou à polícia que o idoso, identificado como Francisco Januário de Lima, foi encontrado em casa com a faca encravada no pescoço. A desconfiança de que ele tenha sido vítima, alvo de uma tentativa de assalto e que tenha reagido. O homem também já tinha sido vítima de um outro assalto alguns anos atrás e nessa oportunidade, nesse outro assalto, ele entrou em luta corporal com o criminoso, por isso essa desconfiança de que ele teria, nesse caso agora do fim de semana, reagido e acabado sendo ferido aí pelo bandido. A gente vai trazer a reportagem completa, o Kleber Teixeira foi até Poço Branco para conversar com a família, para trazer os detalhes desse caso. A gente já conversou também com o delegado responsável por esse caso, que nesse primeiro momento preferiu não dar muitos detalhes. Ele, inclusive, ainda está trabalhando com outras linhas de investigação. Existe essa primeira informação de que o idoso, o seu Francisco Januário, de 67 anos, teria reagido a essa tentativa de assalto, mas a polícia não se limitou a apenas essa informação não, viu? A desconfiança da família é de que o seu Francisco teria recebido dinheiro, estava na expectativa de receber um dinheiro aí, e uma pessoa, um bandido, teria invadido a casa dele exatamente em busca desse dinheiro. Ele tem filhas, ele tinha netas e foi aí mais uma vítima da violência no Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações desse caso que comoveu o município de Poço Branco. A gente traz os detalhes para você. O Kleber Teixeira foi até o município de Poço Branco e você confere os detalhes daqui a pouquinho no RN1. E uma quadrilha com mais de 10 homens fortemente armados invadiu o município de Pedra Grande, no litoral norte de Potiguar, e atacou com explosivos. Fazia tempo que a gente não mostrava essa história aqui, gente. Fazia tempo que isso não acontecia. Ela atacou com explosivos a agência dos Correios e a casa lotérica da cidade. Isso aconteceu na madrugada de ontem. Antes da fuga, os criminosos aterrorizaram a população disparando mais de 100 tiros, segundo a polícia. E os bandidos chegaram ao local em 3 carros, segundo testemunhas. Eles usaram os explosivos para acessar as 2 agências que ficam no centro do município, mas não se sabe se conseguiram levar o dinheiro. De acordo com policiais do pelotão de touros, que foram acionados para ajudar nas buscas aos suspeitos, pacotes, possivelmente com encomendas, foram levados das agências dos Correios. E antes da fuga, os criminosos atiraram mais de 100 vezes, atingindo principalmente prédios de órgãos públicos. Ainda bem que esses disparos, esses tiros foram só para atemorizar. Por que eles fazem isso? Normalmente, gente, é para impedir até que a população saia de casa, é para gerar o terror, para impedir qualquer tipo de reação. Ninguém ficou ferido. Ainda bem, a gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho também desse ataque de quadrilha no interior do estado. E olha só, a polícia prendeu agora de manhã muitos cachorros com sinais de maus tratos, isso aí num canil em Macaíba. Os animais estavam muito magros, debilitados e cheios de ferimentos. Foi uma ação da DEPREMA, que é a Delegacia Especializada em Proteção ao Meio Ambiente. E eu vou falar ao vivo agora com a Kézia Oliveira, que tem mais informações para a gente sobre essa questão, essa denúncia de maus tratos nesse canil. Oi, Kézia, bom dia para você. Olha só, a gente teve um probleminha, deu para perceber, ficou bem evidente aí que a gente teve um probleminha com o sinal, né, do link da Kézia. Daqui a pouquinho a gente vai tentar restabelecer, mas já para você ir entendendo o que aconteceu. Esse canil, gente, que fica
em Macaíba, estava com esses animais aí e a DEPREMA, que é a Delegacia Especializada na Proteção ao Meio Ambiente, recebeu uma denúncia de que esses animais estariam sofrendo maus tratos. E a gente já explica para você aqui o seguinte, muitas pessoas pensam que maus tratos, na verdade, é só bater, é só maltratar, violência física, mas não é só isso não, viu gente? Pela lei ambiental no Brasil, pela legislação ambiental no Brasil, deixar sem alimento, deixar sem condições de higiene, em meio à sujeira, deixar preso sem ter o cuidado adequado, tudo isso é considerado maus tratos de acordo com a lei no Brasil. É por isso que a delegacia aí especializada na proteção ao meio ambiente precisou intervir. E a gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho aí com a Kézia Oliveira, até para saber quem eram os donos aí, se tinha algum grupo, quem eram as pessoas responsáveis por esse canil, porque são elas que serão responsabilizadas pela justiça aí depois dessa operação policial. A denúncia da Polícia Civil vai gerar um inquérito que vai ser apresentado ao Ministério Público, que vai chegar à Justiça e aí essas pessoas vão ter que responder exatamente pelo crime. Lembrando, maus tratos a animais é considerado crime no Brasil. Vão ter que responder pelo crime de maus tratos que está previsto na legislação brasileira. A gente já podemos ir para o Ranieri Souza, porque tem a sua participação aqui no RN1. Vem comigo agora aqui, porque o Rani já chegou. Eu aproveito. Bom dia, Rani. E aí, Murilão, bom dia para você, para quem está acompanhando o RN1, semana começando aqui, a última semana de janeiro. Que mês que passou rápido, hein? Tem gente que está na contagem regressiva para as férias de Eu fevereiro. ouvi falar que tem pessoas que vão tirar férias em fevereiro, estão doidos para esse mês acabar, hein, janeiro? Pois é, mas ainda tem muita informação, muita notícia aqui já até estamos com saudade. Mande aí para o nosso WhatsApp você dizendo que já está com saudade do Ranieri Souza, que você quer o cancelamento da série. Vamos trabalhar essa saudade, ao longo dessa semana. Aceita que dói menos. Murilo, eu começo destacando aqui essas imagens que nós recebemos de um incêndio num barco, viu? Um barco de madeira. E acho que eu tô com um problema no áudio, né, Murilo? Deixa eu ir já trazendo aqui, enquanto a gente resolve esse problema. Olha, é ao vivo, o problema acontece, a gente já vai resolvendo ao vivo também, tá? A informação é a seguinte, que um incêndio, gente, o fogo atingiu um barco de madeira que estava ancorado no Paço da Pátria, na zona leste de Natal. Isso aconteceu na madrugada de hoje. Gente, na madrugada, nas madrugadas do fim de semana, na madrugada de hoje, aconteceu de tudo. A gente vai trazer essas informações para você. E em Natal, no Paço da Pátria, teve esse incêndio aí. Me parece... Essa imagem olha aí, acho que chegou o áudio aí, né? Já tá ok? Vocês já ouvem o Ranieri Souza? Agora, essa imagem que apareceu ali por último, Murilo, aí, já era justamente de como o barco ficou depois do incêndio. Já foi pela manhã. Bem destruído, exatamente. Segundo o Corpo de Bombeiros, né, ainda não se sabe o que causou o início aí das chamas do fogo, né? Mas o cilindro de acetileno que estava na embarcação quase que explodiu. Por isso mesmo, a ocorrência foi considerada pelos bombeiros de alto risco. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros aí foram por volta das 2 horas da manhã para combater essas chamas e o trabalho durou cerca de 2 horas. Como eu estava explicando, essa imagem aí que você acabou de ver já é do barco de manhã bastante destruído, viu? Foi ali considerado de alto risco por conta desse outro cilindro e as chamas, né, comprometeram justamente a parte de trás da embarcação. Felizmente, ninguém ficou ferido, 10 bombeiros foram utilizados para conter aí as chamas. Eles usaram espumas e depois fizeram um trabalho de rescaldo, apagando todos os focos que ainda ficaram lá, que ainda poderiam reacender as chamas. Trabalho aí do Corpo de Bombeiros no Paço da Pátria nesse final de semana. Olha, os bombeiros disseram que encontraram um cilindro de acetileno, é um gás usado em soldas, provavelmente aí na manutenção do próprio barco. E lembrando, gente, pescadores normalmente saem para pescar durante a noite, durante a madrugada, e em alguns momentos fazem até a manutenção dos barcos durante a madrugada, claro, mas vai ter que ter uma investigação para entender aí, para saber os detalhes, o que aconteceu nesse caso, ainda bem que ninguém se feriu. Ainda bem, viu, Murilo? Daqui a pouco eu volto então com mais participação, com mais vídeos e com seu comentário no nosso WhatsApp. Tá mais do que combinado, Rani, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E olha, de volta aqui para o nosso telão para te contar que ainda hoje você vai ver aqui no RN1 que mais uma vez mais um ônibus do transporte público em Natal foi alvo de assaltos. Dessa vez aí, foi um homem que estava sozinho
Aquela história, né? Chegou, disse que era passageiro, ele subiu, gente, ainda no bairro de Igapó, no sentido centro de Natal, estava armado. E aí, quando passou a ponte de Igapó, ainda, de acordo com testemunhas, na verdade, ainda quando estava passando pela ponte de Igapó, ele anunciou o assalto e saiu recolhendo dinheiro e celulares dessas vítimas. Isso aconteceu ontem, na capital potiguar. Na sequência, esse homem parou, né, disse para o ônibus parar, e ele fugiu em direção à comunidade do Mosquito, que fica logo depois ali, logo depois da ponte de Igapó, no sentido centro da capital. Foram pelo menos 40 passageiros assaltados nesse caso aí, nesse crime que aconteceu na linha 73, e o que mais chama a atenção, e é triste, na verdade, constatar isso, gente, o que mais chama a atenção é que nenhum dos passageiros quis prestar queixa. E não é irresponsabilidade do passageiro, não, de maneira nenhuma. Na verdade, gente, já é aquela noção, infelizmente, que o passageiro tem, que prestar queixa não vai ajudar, que ele não vai conseguir recuperar os pertences deles. Normalmente, né, infelizmente, é muito difícil para a polícia recuperar um celular ou coisa semelhante, mas tem muitos casos que ela consegue recuperar ou prende o criminoso por outro crime. E quando tem uma queixa descrevendo que aquele criminoso foi ele que praticou o assalto, tem lá a descrição dele, isso ajuda a aumentar a pena. Então vale a pena sim, gente, por mais difícil que seja, por mais frustrante que seja sofrer um assalto e achar que não vai ter solução nenhuma, vai lá, vai na delegacia, porque tudo isso ajuda no trabalho da polícia também. O único a prestar queixa foi o motorista, que já tinha sido assaltado outras 3 vezes. Esse aí foi o 4º assalto da carreira desse motorista aí, que disse, olha, já não sei mais o que fazer. Eu já saio esperando, já meio que preparado ali, que posso ser assaltado mais uma vez. Tem reportagem completa do Kleber Teixeira que você confere daqui a pouquinho, ainda hoje aqui no RN1. Já está convidado para ficar ligado aí e conferir com a gente os detalhes. E ainda hoje, também aqui no RN1, vamos ver que uma travesti foi assassinada a tiros na noite de sábado no bairro Potengi, em Natal. Ela foi morta no pátio do Centro Clínico do Conjunto Santa Catarina. E a motivação do crime ainda é desconhecida. A vítima foi baleada no estômago atrás de um caminhão que está estacionado no centro de saúde do bairro. Segundo a Guarda Municipal de Natal, foram ouvidos ao menos 3 tiros pelo vigia do prédio público. A travesti, conhecida como Bruna, morreu no local, foi atingida na barriga. E ela tinha 25 anos. O vigia do centro clínico ainda disse à polícia que antes dos tiros ouviu uma gritaria, mas não viu quem atirou. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Mais detalhes sobre esse caso a gente mostra ainda hoje aqui, também no RN1. E olha, tá pesado, né? A gente já começou com muita informação policial, mas vamos falar de coisa boa também? Precisamos, queremos sim. Deixa eu te contar essa daqui, gente. Que bom exemplo. Tem uma rua em Parnamirim que foi adotada pelos moradores. Confere um pouquinho dessa história. Nós fazemos a pré-reciclagem do lixo. Esses tambores que você está vendo aí, é feita uma pré-reciclagem. Algumas coisas que tem no lixo, cadeiras, a gente aproveita, faz boneco, cano de escape a gente faz minhoca, capacete velho a gente faz joaninha. E assim você vai inventando com o que aparece na rua e faz essa pré-reciclagem. Quem foi conhecer essa história foi o Lucas Cortez, daqui a pouquinho. Ele traz os detalhes para a gente, tem reportagem aí dessa rua que foi adotada pelos moradores em Parnamirim. E olha só, a gente começou destacando aqui no RNU o caso do seu Francisco Januário, pescador de 67 anos, que foi morto a facadas no município de Poço Branco. O Kleber Teixeira, ele foi lá para o local para entender mais detalhes desse crime, para conversar com a Polícia Civil e principalmente para falar com a família de mais essa vítima da violência aqui no estado. Confere aí. O assassinato foi aqui no bairro 13, que é mais afastado do centro da cidade. O seu Francisco Januário de Lima, de 67 anos, morava sozinho nessa casa que ontem à noite a porta estava desse jeito, aberta. Um vizinho que às vezes passava aqui e fechava a porta, o seu Januário que dormia de rede, a rede está aqui, e aí às vezes ele bebia e esquecia de fechar a porta. Um vizinho sempre fechava. Ontem
ele foi encontrado por esse vizinho aqui na sala com facadas, com a facada na barriga e a faca encravada no pescoço. A família suspeita de tentativa de assalto. Alguém pode ter invadido aqui a casa, mas o que chama a atenção é que nada foi roubado. A TV está aqui, o celular do seu Januário também está aqui. A família disse que ele estava para receber um pagamento, por isso essa suspeita da tentativa de assalto. Nós conversamos com as filhas do seu Januário. Eu estava em casa, o rapaz chegou me chamando, dizendo que já tinha encontrado ele sem vida. Você acha que a pessoa foi para roubar? Eu acho que sim. Acho que foi, pensou que ele tinha recebido o dinheirinho dele. Achava que ele estava com dinheiro. E fez essa maldade. Sim. Pai, ele não era pessoa de ter enrexa com ninguém. Todo mundo gostava dele. A gente não sabe a causa disso aí. A gente acha que só pode ter sido para roubar, né? Porque outro motivo não teria. Aqui na casa, a gente ainda percebe que a rede do seu Januário está aqui. O vizinho tinha dito que a rede estava armada, ou seja, ele estava se preparando para dormir. Aqui no chão ficaram várias marcas de sangue ao lado de onde o corpo foi encontrado. E o que é mais cruel nessa história é que o seu Januário foi morto com a própria faca. Como eu disse, ele era pescador e foi morto com a própria peixeira, que ele sempre andava para todo lugar. Seu Januário deixa 2 filhas, 8 netos e 2 bisnetos. Se Deus quiser, vai dar certo, vamos achar o culpado e ele vai responder. E vale a gente explicar uma situação aqui, gente. A família contou à polícia que o seu Januário já tinha sido vítima de uma outra tentativa de assalto alguns anos atrás. E que nessa tentativa de assalto anterior, ele teria reagido, teria entrado em luta corporal com o bandido. É por isso que existe hoje essa desconfiança por parte da família de que, mais uma vez, ele teria sido vítima de uma tentativa de assalto, só que dessa vez, infelizmente, o bandido teria aí ferido, né? Alguém chegou, feriu e matou o seu Francisco Januário, pescador de 67 anos, a facadas. A família diz também que ele estava na expectativa de receber um dinheiro. E aí cabe à Polícia Civil colocar, né, na conta, nas investigações, todos esses detalhes para saber realmente o que aconteceu, quem foi o responsável, localizar, identificar e prender o assassino do seu Francisco Januário. A família contou pra gente também, a gente sempre gosta de dar um rosto, mostrar a história das pessoas que são vítimas da violência. O RN1, aqui no RN1, a gente não considera a vítima da violência, gente, um número não. São pessoas, são trabalhadores, é uma pessoa que pode ser, infelizmente, próxima de qualquer um de nós aqui, é o caso do seu Francisco Januário, trabalhador, pescador, 67 anos, conhecido como bom vizinho, cuidava da família, tinha filhas, tinha netos, e aí acabou sendo morto. Ele era tão tranquilo, gente, tão tranquilo, o pessoal contou aí, como você viu na reportagem do Kleber Teixeira, que ele costumava cochilar, dormir com a porta de casa aberta, e tinha um amigo dele que passava lá, via a situação, e era esse amigo quem fechava a porta aí para que o seu Francisco pudesse aí dormir em paz. Infelizmente, dessa vez, quando esse amigo chegou para fechar a porta, encontrou já o seu Francisco Januário sem vida. Lembrando aqui aquela convocação, aquele convite que a gente sempre faz para você. Se você sabe alguma coisa desse crime, se você tem pistas que podem ser fornecidas à polícia aí, para que a polícia chegue até o responsável ou responsáveis por esse crime aí, liga para 181, não precisa se identificar, você pode ajudar a polícia a prender os criminosos responsáveis por esse crime. Daqui a pouquinho a gente pode trazer mais detalhes dessa história para você, lembrando que esse caso vai ser investigado pela delegacia de Taipu. Deixa eu falar agora com a Ana Aline Cunha, que vai trazer informações ao vivo para a gente sobre o arrombamento de um mercado em São José de Mipibu. Ô Ana Aline, estou vendo produtos aí, tem farinha, tem manteiga da terra. Não me diga que os bandidos entraram aí para levar esse tipo de coisa não, não é possível, né? Boa tarde. Boa tarde, Murilo. E se eu disser que foi exatamente para isso que esse bandido entrou aqui no mercado público de São José de Mipibu? Ele entrou pelo telhado, ele abriu um buraco bem feitinho nas telhas,
O buraco já foi fechado, as telhas já foram colocadas no lugar. Ele entrou exatamente para isso, ou pelo menos foi isso que ele conseguiu levar. Ele conseguiu entrar por essa porta. Essa porta ela fecha até a metade, exatamente onde está esse balcão. Ele levou 1,5 kg de carne seca, ele levou goma para tapioca, ele levou, inclusive ele veio, né? Ele entrou por lá, abriu a gaveta de dinheiro, levou dinheiro miúdo, cerca de 40, 50 reais em moedas, notas de menor valor, R$2, enfim. Ele conseguiu levar tudo isso e fugir pelo mesmo local. A suspeita é que apenas um homem tenha entrado aqui. Aconteceu ontem à tarde, domingo, por volta das 2 horas da tarde. Os donos da quitanda até falaram com alívio, porque tem muito maquinário aqui, tem televisão, tem computador, tem as balanças, né, que valem muito dinheiro. E a gente deu uma conversada também com alguns comerciantes aqui do mercado. Alguns deles preferiram não gravar entrevista nem aparecer, mas eles falaram o seguinte: não é a primeira vez. O mercado público já foi arrombado, inclusive ano passado entraram aqui, levaram mercadorias, dinheiro de mais valor, inclusive as mercadorias, e houve um reforço nas portas. Sebastião, vamos aqui fora mostrar o reforço nas portas aqui do mercado, que deram uma reforçada aqui, ó, cadeados, aqui pelo menos as portas tiveram um reforço. Agora, dessa vez, nesse domingo, o rapaz ele conseguiu entrar pelo telhado. E aí, infelizmente, não dá para prever, né? Os comerciantes, eles dizem que quando tem alguma coisa assim de relato, né? Entraram no mercado público, todo mundo já vem assim pedindo a Deus para que não seja no seu comércio. E aí fica a preocupação, né? E a gente pede, inclusive, reforço de policiamento, se for o caso, porque justamente é um mercado que tem muita circulação de gente, né? Muitos comerciantes aqui, e fica a preocupação. Dessa vez, foram mercadorias de menor valor, foram comidas, dinheiro fracionado, mas numa próxima vez pode ser, o prejuízo pode ser maior. Murilo. Valeu, Analine. Obrigado pelas informações. Imagina que ponto a gente chegou, né? Se farinha, manteiga da terra e carne seca não estão escapando da mão dos bandidos, como é que a gente fica, gente? E olha só, vamos com a Kézia Oliveira agora. A gente teve um probleminha no primeiro contato com ela, mas a gente já vai aqui falar com ela ao vivo sobre uma denúncia que foi constatada pela Polícia Civil, pela Delegacia Especializada em Proteção ao Meio Ambiente, de um canil onde cães estavam sofrendo maus tratos. Kézia Oliveira, explica pra gente. Boa tarde, Kézia. Sim, Murilo, boa tarde para você. Agora eu volto explicando de vez essa situação. Eu estou aqui na clínica veterinária, onde mais cedo chegaram os 3 cãezinhos que foram trazidos deste canil. Cães esses que estavam sofrendo maus tratos, como você disse aí. E olha, Murilo, chegaram aqui, coitados, muito mal, debilitados, desidratados, com feridas, com muitas pulgas. Bota as imagens. Para você ver a proporção do problema. Os 3 que foram trazidos para cá, só apenas 2 sobreviveram. Um não resistiu aos ferimentos que ele tinha e faleceu. Ele morreu no caminho. Quando chegou aqui, o médico veterinário constatou a morte do cachorrinho. Muito triste. Apenas 2 ficaram aqui recebendo os cuidados da clínica veterinária. Os médicos tirando as pulgas. Vão passar por todo esse processo inicial agora, fazendo exames para testar como é que está a saúde deles, para terem o devido tratamento. Esses cães estavam em uma granja, num canil que funciona em uma granja em Macaíba, e os policiais da Delegacia Especializada em Proteção ao Meio Ambiente, a DEPREMA, eles tiveram acesso a esses cães através de uma denúncia anônima. Alguém mandou um vídeo para eles e nós temos imagens desses vídeos mostrando a situação nesse canil, a situação que esses cães passavam por lá, e a delegada conversou comigo, disse que tem mais 5 cachorros no canil, mais de grande porte, por isso eles não puderam ser trazidos e a situação deles estava controlada. Agora, a dos filhotes, a situação era mais crítica, eles estavam realmente muito mal e aí por isso tiveram que ser trazidos para cá. Um deles morreu, não resistiu, os 2 estão aqui. Nós falamos também com a delegada um pouco mais cedo sobre a situação. Ela disse que o canil tinha
tinha um responsável, ele já foi identificado. Os policiais, no momento que os policiais chegaram no canil, ele não estava, o canil estava abandonado e esse responsável foi identificado. Eles sabem aonde esse homem está, vão agora em direção a ele, vão conversar com ele e ele vai responder pelo crime de maus tratos, viu, Murilo? Vai responder por este crime. Os cãezinhos estão aqui, inclusive os médicos veterinários aqui dessa clínica pedem ajuda. Se alguém tiver doação, medicação, medicamentos, coleiras, enfim, eles têm uma listinha aí de materiais que podem ser doados. Quem puder ajudar esses cãezinhos, podem entrar em contato com a nossa produção e se disponibilizar aqui para ajudar esses cães, esses filhotes de pitbulls que sobreviveram, graças a Deus, agora estão sendo cuidados e a gente torce pela recuperação deles, né? Com certeza. Valeu, Kézia Oliveira, na torcida aqui pela recuperação dos animais que não tem culpa nenhuma dessa situação. Gente, vamos lembrar aqui, maus tratos não é só bater, não é só agredir. Maus tratos, de acordo com a legislação brasileira, deixar sem comida, deixar sem água, deixar exposto ao sol, não cuidar da higiene, não manter em um local limpo, tudo isso é considerado maus tratos. E a situação desses animais era tão difícil, como a Kézia contou aqui pra gente, que 3 deles foram levados para a clínica e um já não resistiu, infelizmente. A gente diz isso, eu gosto de animais, não sei como é que você está aí em casa, mas se você não gosta, pelo menos não maltrate, né? Se você pegou para criar, cuide. É uma responsabilidade prevista em lei. Se você não pode cuidar, não tem condições de cuidar e você não cria, né? E olha só, a Kézia já trouxe até a informação para a gente, a polícia já sabe quem é o responsável, já identificou quem é o responsável por esse canil em Macaíba e já está em busca aí para conversar com ele, porque maus tratos contra animais é crime. Não pode, ele vai ter que responder na justiça, tá? Daqui a pouquinho a gente pode voltar a falar desse assunto, ainda tem os seus comentários aqui no RN1, lembrando, manda aí a sua mensagem, 98856-1836, você pode falar com a gente sobre esse e outros assuntos que a gente está abordando aqui no RN1. E tem mais informação policial, um assalto terminou com 5 bandidos mortos em Caicó, teve confronto com a PM. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é o Kleber Teixeira, que já está chegando aqui para conversar e trazer todos os detalhes. Oi, Kleber, boa tarde. Oi, Murilo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos aqui no Comando Geral da Polícia Militar para trazer mais informações desse caso que aconteceu em Caicó, de ontem para hoje, isso já chegando aí, hoje, né, foi depois de meia-noite, 5 bandidos invadiram uma casa lá em Caicó, a Polícia Militar foi chamada, teve uma troca de tiros e os 5 morreram. Tenente Coronel Eduardo Franco, porta-voz da Polícia Militar, muito boa tarde, obrigado por sua participação. Então, o confronto foi inevitável? Confronto inevitável. Boa tarde, Murilo, boa tarde você que está assistindo. Polícia Militar, a premissa básica é preservação de vida. Confronto não nos apraz, não nos dá alegria termos o confronto com o resultado morte. Mas, infelizmente, houve esse confronto, houve uma injusta agressão por parte de bandidos que não obedeceram às nossas orientações, nossas ordens e revidaram, atentaram contra a integridade dos nossos policiais militares lá de Caicó e, infelizmente, eles tombaram, eles morreram em decorrência dessa ocorrência. Já tem identificação desses homens? Eles já tinham passagem na polícia? Já há alguma informação desse tipo, Coronel? Sim, nós temos informações de que eles fazem parte de uma quadrilha que já vinham atuando na cidade de Caicó, mas nós estamos apurando mais detalhadamente identificação e outras informações para passar aos senhores. Mas a ação da Polícia Militar, no caso específico dessa ocorrência, ela foi contundente, foi rápida. O efetivo do 6º Batalhão chegou com uma pronta resposta, justamente para garantir a segurança das pessoas que estavam sobre o domínio desses bandidos. Como é que estão essas pessoas? Alguém foi ferido? As pessoas, fisicamente, elas estão bem. Eu não sei sobre as questões de natureza psicológica, porque é um embate emocional muito forte, está submetido a bandidos. Mas a Polícia Militar cumpriu o papel dela, foi enérgica e teve esse resultado porque houve realmente uma injusta agressão por parte dos meliantes. Ok, muito obrigado então pelas informações. É isso, Murilo, então 5 bandidos, 5 assaltantes
mortos nesse confronto com a polícia, como o coronel falou aqui. As vítimas da casa, o casal, não foi ferido, né? Está bem na medida do possível, até porque foi um susto realmente, como o coronel falou aqui, e são essas as informações, viu, Murilo? Valeu, Kleber, obrigado aí pelas informações. E olha só, vamos voltar a falar, gente, desse canil que foi encontrado pela Polícia Civil em Macaíba, depois de uma denúncia que a polícia recebeu. A equipe aí, os agentes da Polícia Civil chegaram até esse local onde estavam sendo mantidos cães sob condições de maus tratos, sem a limpeza correta, sem a alimentação correta. 3 cães que estavam doentes, inclusive um deles já morreu exatamente por essa questão de maus tratos. O dono desse canil já foi identificado, a polícia está em busca dele aí para cobrar as explicações. Ele vai ter que responder pelo crime de maus tratos contra animais. E a gente conversou, a Kézia Oliveira conversou com a delegada responsável por esse caso. Vamos conferir. Na data de hoje não tinha nenhum responsável, né? Mas estavam todos os cães numa situação deplorável, como vocês conseguiram constatar na chegada do veterinário. E aí nós fizemos a busca e a apreensão, conseguimos resgatar 3 pitbulls, mas ainda outros ficaram lá, que eram animais de grande porte. Não tinham água, não tinham rações, não tinham nada. Os cães estavam assim, todos infestados de carrapato, numa situação bem deplorável mesmo. Então os responsáveis pelo canil já foram identificados, vocês sabem quem são, eles não estavam no canil na hora, mas vocês já têm a localidade deles. Exatamente, já estão identificados e nós iremos conduzi-los à delegacia para responder. E olha só, deixa eu comentar essa questão aqui com o Ranieri Souza, porque já fiquei sabendo, quando a gente tem esse tipo de caso aqui, gente, que é maus tratos contra os animais, você que nos assiste aqui, o público do RN1 reage e manda muitos comentários sobre esse tipo de caso, não é isso, Rani? Tem muita gente comovida, indignada, principalmente com as imagens que nós vimos aí, né? A Kézia trazendo as informações desses 3 pitbulls muito debilitados, magros, né? Com ferimentos também nesse canil que funcionava em Macaíba. Olha o comentário aí da Neide dizendo o seguinte: Murilo, Rani, fico muito triste e ao mesmo tempo revoltada com essa maldade contra esses bichinhos que pedem tão pouco de nós. Tem como a gente mostrar aí na tela o comentário da Neide? Ela está falando aqui justamente sobre essa ação da DEPREMA, a Delegacia Especializada de Meio Ambiente, que resultou no fechamento, né, de um canil que funcionava em Macaíba. 3 cachorros, né? A delegada acabou de falar aí, e a Neide está dizendo isso aí, ó. Tá triste e revoltada que os bichinhos pedem tão pouco, né? Alimentação, carinhos, cuidados básicos ali que os animais não tinham. O Bruno Salles, de Mossoró, está dizendo sobre esse canil que felizmente a polícia conseguiu fechar e salvar esses animais, né? Que estavam sendo maltratados. Ele está dizendo que ficou feliz com a iniciativa. Maltratar animais é crime, não faça isso. Que o responsável pague pelo crime é o próximo passo aí da polícia, né, Murilo? Que segue investigando quem são os responsáveis por esse canil. A Vera Lúcia, lá de Macaíba, está dizendo que triste essa maldade com os cachorrinhos. Isso não é gostar dos animais, isso é querer acumular animais sem poder cuidar. Cachorro é um animal que também precisa de carinho. Ô, Vera Lúcia, mais do que carinho, né? Eles estavam sem alimentação, sem banho, sem cuidados básicos, né? Você via ali nas imagens, o canil, ele deixava, pelo menos nas imagens que foram mostradas aqui, os animais estavam debaixo de sol. Gente, tem que ter a proteção, tem que ter um abrigo. Criar animal não é brinquedo, tá, gente? Você aí que pensa em dar um animalzinho para sua criança ou coisa semelhante, é muito bom. Mas saiba que há toda uma responsabilidade para que você tenha um animal em casa. Ele tem que estar abrigado, ele tem que estar limpo. Em um ambiente limpo, ele precisa de alimentação adequada e de carinho também, de água adequada. Dá trabalho você ter um animal. Então, não dá para manter dessa forma. Lembrando que deixar abandonado e sem as condições mínimas para criar é considerado maus tratos e maus tratos é considerado crime no Brasil. Murilo, essas imagens aí acabaram de chegar para a gente do momento, então, que os 3 animaizinhos chegaram na clínica veterinária, onde a Kézia falou ao vivo com a gente aqui, trazendo as informações no RN1. Lembrando que o mais triste dessa história, né, dos 3 cãezinhos... Olha, eles já sendo tratados ali na clínica. A Kézia até falou, desculpa interromper, Rani, mas era aproveitando a imagem, a Kézia até falou que se você puder ajudar de alguma forma, você que está nos assistindo aí, se você tem medicação
para o cachorro, se você tem carrapaticida, esse tipo de coisa, tudo isso pode ajudar no tratamento desses 2 animais. Foram 3 que foram resgatados. Era isso que eu ia dizer. E um, infelizmente, já morreu. Morreu a caminho da clínica veterinária depois que a polícia conseguiu fazer essa apreensão no canil de Macaíba. Dá tempo de ler mais uns comentários aqui? Tem muitos, viu, Murilo? Muita gente comovida. Olha aí essa telespectadora, muito triste em ver maus tratos com animais. Deveria ter uma lei mais rigorosa, é a opinião dela. Já a Soninha está dizendo, é de doer o coração a gente ver um maltrato desse, né, uns maus tratos desses com os animais. E aqui outro telespectador dizendo o seguinte, na minha opinião, quem maltrata animais tem que ter uma pena maior, além de processo, pagar multa alta. E Murilo, olha o público do RN1, que legal, muita gente fazendo essa pergunta aí, ó, querendo adotar um desses cães que são pitbulls. A gente vai tentar trazer essa informação, né? Aí, tá, gente? Se eles já estão disponíveis, acredito que vão ter que passar por tratamento, acredito que vão ter que ser vacinados, eles têm que estar saudáveis para que possam ir para a adoção. Mas olha, legal demais já ter essa iniciativa aí do pessoal, beleza então? É isso aí, daqui a pouco eu volto então, porque tem muitos comentários desse tipo, muita gente querendo adotar e esses cãezinhos, depois de sofrerem tanto, a gente torce para que eles tenham uma vida mais tranquila, né? Vamos contar a boa notícia dessa história. Verdade. Tenho essa confiança já. Rani, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque agora já estou voltando para o nosso telão aqui, porque já sei que tem informação chegando ao vivo agora com Geraldo Jerônimo. Cadê você, Geraldo? Boa tarde. Qual é a sua informação? Diga aí. Boa tarde para você, Murilo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o RN1. Murilo, manhã de terror na zona rural aqui de São Gonçalo do Amarante, da onde a gente fala ao vivo aqui do centro de São Gonçalo, perto da delegacia da Polícia Civil. Murilo, o seguinte, hoje por volta das 6 horas da manhã, 6 homens fortemente armados invadiram a propriedade rural lá na comunidade, na zona rural, né, na comunidade de Massaranduba, entre os municípios de São Gonçalo do Amarante e Ceará-Mirim. Murilo, foi uma manhã de terror, segundo as vítimas. Eu conversei agora com algumas das vítimas, inclusive um dos gerentes da propriedade falou um pouco sobre como é que foi essa ação criminosa que aconteceu logo nas primeiras horas da manhã de hoje, Murilo. E a gente vai acompanhar agora. Murilo, então, daqui a pouco a gente vai mostrar essa entrevista com esse gerente, né? E eu vou falar um pouco como é que foi que aconteceu. Segundo as vítimas e segundo a polícia, eles estavam armados com pistolas e armas de grosso calibre. Por azar deles, na verdade, a polícia vinha chegando, um dos funcionários conseguiu chamar a polícia e conseguiu entrar em confronto com esses bandidos. Foram recuperados 2 motocicletas, um carro que estava lotado com os objetos, Murilo, dessa residência, na verdade, dessa fazenda na zona rural de São Gonçalo do Amarante. Eu acho que agora a gente pode mostrar, né? A gente conversou com o gerente dessa propriedade, dessa fazenda, e falou um pouco sobre essa ação criminosa. O senhor falou que não é a primeira vez que eles fazem assalto nessa fazenda, né? É algo constante já, não só lá, mas na região. Hoje está com essa de hoje, 6 assaltos, só nessa fazenda. E também na região é constante? A região é direto, lá é direto mesmo. Lá, a gente tem até medo de, às vezes, dependendo de um horário, de a propriedade então a passar é horrível lá, está muito assustador. Pois é, Murilo, essa manhã de terror, como ele falou, teve essa ação criminosa, isso não foi a primeira vez que isso aconteceu na propriedade, já virou rotina, Murilo, esses crimes acontecerem na zona rural, ou seja, hoje em dia não existe lugar mais de tranquilidade, principalmente locais próximos a centros urbanos, e essa foi a 5ª vez só nessa propriedade, e ele falou sobre essa questão dos assaltos na fazenda, Murilo. Infelizmente hoje, às 5 horas da manhã, os funcionários começaram a chegar na propriedade
Aí foram abordados por os elementos lá, né? Bem armados. Eles começaram a render o pessoal logo no início da entrada da propriedade e ficaram abordando nas casas, né? Os moradores. Aí levaram veículos, televisões, alguns pertences dos funcionários, ficaram ameaçando, né? Abordando com armas até de grosso calibre. O pessoal muito assustado. Murilo, olha, eu estou aqui ao lado da delegacia, como eu falei, e um carro que foi apreendido, eu vou mostrar agora, tentar mostrar que a gente está bem no centro de São Gonçalo e tem um trânsito, é exatamente o carro que foi apreendido, né? Os bandidos, na verdade, eles fugiram, conseguiram fugir, mas deixaram, abandonaram o carro. A gente tem até a marca de tiro aqui com confronto da polícia. É um veículo, um Duster branco. Esse veículo foi recuperado pela Polícia Militar, assim como 2 motocicletas, como eu falei. Essa ação criminosa, recapitulando, foi agora pela manhã, 6 horas da manhã, enquanto os funcionários chegavam para trabalhar e se depararam com a situação. Os bandidos queriam objetos, né, da fazenda, tentaram levar da fazenda os objetos e também armas, principalmente armas, Murilo. Os bandidos estão focando muito nessa questão de armamento, pessoas que mantêm armas em propriedades rurais e os bandidos estão se direcionando para lá para ver se consegue, mas desta vez não conseguiu. Volto com você, Murilo. Valeu, Geraldo. Obrigado pelas informações. Tá difícil, viu? O Geraldo até tocou num ponto aqui que é interessante. A gente já mostrou várias vezes bandidos abordando vigilantes, vigias atrás exatamente de arma, para que os criminosos se armem. E olha só, gente, falando ainda trazendo notícias policiais para você, olha o que aconteceu, gente, na semana passada e a gente destacou no RN1 do último sábado. Bandidos invadiram uma indústria que funciona na região industrial de Macaíba. Olha o momento que eles chegam já tocando terror, vários deles estavam armados. Olha aí, eles rendem os funcionários, obrigam os funcionários a deitar no chão. Os funcionários têm os pertences roubados durante a ação ali. Eles pegam carteira, eles pegam celular. Só que o tempo todo eles estavam dizendo assim, a gente quer a folha de pagamento. A gente quer a folha de pagamento. O que eles imaginavam? Que o pagamento ainda era feito em dinheiro. E o proprietário aí dessa indústria, ele chegou a dizer, olha, até um tempo atrás a gente ainda fazia o pagamento em dinheiro aqui para os funcionários. Mas exatamente para evitar essa situação, a gente parou de fazer esse tipo de pagamento aqui. Agora é depósito bancário mesmo, não dá, né? E olha só o momento que eles já estavam fugindo. Nesse momento, ali em cima no seu vídeo, tinha um outro funcionário chegando. E aí, nesse momento que ele chegou, ele também foi abordado, também foi roubado. E eles saíram daí, os bandidos saíram daí, levando um carro, levando uma moto, levaram uma bicicleta, fora os pertences que eles encontraram. A gente conversou com um dos funcionários aí dessa indústria em Macaíba, que foi assaltada na semana passada, foi sexta-feira da semana passada, tá ali, ó, a data, e foi por volta das 3h30 da tarde. Já dá pra gente ouvir o que ele falou? Vamos ouvir aí. Primeiro tá ali perto do portão, eles botaram no chão, e já foi entrando, botando terror todo mundo, e perguntando cadê o dinheiro, que hoje é dia de pagamento daqui, cadê o dinheiro. Muito agressivo. Agressivo. Mas todo que eu vi em cima de mim estava armado. Deram baculejo em mim, botaram no chão, tiraram o dinheiro que eu tinha. Você fica numa situação, né? Nervosismo, todos com nervoso. A gente também conversou aí com o proprietário dessa indústria. Confere o que ele falou. Foi uma tarde de pânico de verdade. Bandidos próximo ao horário do fechamento da empresa invadiram a empresa atrás da folha de pagamento da empresa. O alvo deles, de fato, era esse. Mas como a gente não realiza mais pagamentos na empresa, eles acabaram não conseguindo o êxito deles. Então fizeram uma verdadeira arruaça aqui dentro, botando terror em todos os funcionários. E olha só, gente, deixa eu conversar agora ao vivo com o Kleber Teixeira, que tem novidades. E olha que eu imagino que a gente pode considerar já
uma boa novidade em torno do concurso da Polícia Militar. A gente sempre tem debatido aqui usando dados do próprio governo do estado, viu? Hoje, a gente tem algo em torno de 6.000 PMs na ativa no Rio Grande do Norte. Não é o suficiente, gente. A PM precisa de pelo menos o dobro, de mais 6.000. Tem um concurso agora, tem 1.000 novos policiais militares que foram aprovados nesse concurso, já sendo treinados. Só que tem novidade, pode ter mais vaga aí nesse concurso público, esse mesmo concurso? Kleber Teixeira, explica pra gente. Pode sim, Murilo, essa é uma boa notícia que a gente vai trazer aqui. Estamos mais uma vez no Comando Geral da Polícia Militar. Estou aqui com o Coronel Alarico Azevedo, comandante da Polícia Militar. Um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e o Governo do Estado está garantindo aí o chamamento do número total de aprovados desse concurso da Polícia Militar que a gente vem noticiando aqui. Atualmente, 1.000 alunos soldados estão em aula, e aí a total de aprovação foi de 1.339, e aí esse total vai ser chamado, como é que vai ser, comandante? Boa tarde. Boa tarde, Cléber, boa tarde, Murilo, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para nós foi muito bom, para a Polícia Militar, para o Estado do Rio Grande do Norte, para a população, né, esse termo que foi assinado sexta-feira. A governadora mandou me chamar para uma reunião com o Ministério Público, com o vice-governador, Procuradoria-Geral do Estado, secretário de Segurança. Estávamos todos presentes e a governadora, sensibilizada e com um esforço dentro do governo do Estado com relação até a questão de orçamento, assinou esse termo de ajustamento que vai ajudar a trazer novos alunos para uma formação em 2021. Inicia-se já 4 de janeiro de 2021, está um cronograma dentro desse TAC. Os candidatos, eles procurem ver, vai ser publicado para ser acompanhado por todos. Então, os 1.000 estão em aula. Os demais, que são em torno de 300 alunos que passaram em todas as fases, estavam classificados, mas não estavam dentro do número de vagas. Eram 938 homens e 62 mulheres. Agora nós teremos, dentro das vagas remanescentes, dos 300 candidatos, homens e mulheres. Isso também é uma demanda que o governo do estado estava recebendo com relação até mulheres na PM. Por que 62? Porque uma lei de 1990 previa no quadro feminino esse número. E o Ministério Público entendeu da necessidade de termos não só homens, mas também mulheres, a necessidade. Hoje em dia não se cabe mais essa distinção de homens e mulheres em concursos públicos, e a Polícia Militar, ele acompanha essa modernidade. Foi muito importante, é muito importante para a população ter tanto homens e mulheres na segurança. Isso vai ganhar a população, vai ganhar todos nós. Como é que fica então o déficit? A gente sabe que há uma deficiência muito grande ainda da Polícia Militar, são pelo menos 6.000, 7.000 policiais e precisaria do dobro. Mesmo assim ainda vai ficar faltando muita coisa, comandante? Kleber, nós vamos ter esses 1.000 que estão sendo formados, vamos ter mais 300. Nós vamos ter formação continuada. O governo do estado está atendendo a todas as nossas demandas, as nossas solicitações, e entende da necessidade de recompletar os nossos claros, porque a população precisa da Polícia Militar na rua, patrulhando. Vocês apresentam todos os dias pela manhã e nos telejornais o que está acontecendo no estado e vê a necessidade de mais policiais. Então, o bom para nós é gratificante saber que vamos voltar aos tempos antigos de termos formação continuada, policiais sendo formados, policiais nas ruas, atendendo a população e atendendo a segurança no estado. Então, depois dessa convocação, o senhor vai continuar pleiteando um novo concurso? Sim, com certeza. A governadora, ela está sempre, como eu disse, atendendo as nossas solicitações, determinando a área econômica do estado a fazer os estudos seguros, conscientes. Então, agradecer aqui a governadora, agradecer o Ministério Público pelo empenho dessa assinatura desse TAC, que foi um marco para que nós possamos dar continuidade à formação e para novos policiais estarem nas ruas para atender a população. Ok, comandante, muito obrigado, parabéns, boa sorte então aí na preparação dos novos policiais militares, e a gente torce, Murilo, que essa segurança seja assim reforçada para que todo mundo saia ganhando no final. É isso, Kleber. A gente torce, eu tenho certeza que você que está nos assistindo aí torce ainda mais, né? Afinal, com mais policiais militares nas ruas,
a tendência é essa, a lógica é essa, né? Você vai ter menos criminalidade. O bandido que vê a viatura passando, ele pensa 10 vezes antes de pensar em agir. A polícia tem que estar na rua e agora estamos vendo aí essa boa notícia de que vai ter mais condições sim de estar na rua com mais policiais circulando, trabalhando. Deixa eu estabelecer contato agora ao vivo com a Sara Cardoso, que traz informações para a gente sobre um crime em Serra do Mel, um homem que foi esfaqueado depois de uma discussão. Sara, boa tarde, como é que foi essa história? Meio de ontem. E aí, veja só a história, né? Lá em Serra do Mel, todo domingo na Vila Brasília, que é a vila principal, próxima à rodoviária, acontece uma feirinha. E aí, 2 homens estavam bebendo, houve uma discussão entre os dois e um acabou esfaqueando o outro. Quando a polícia conseguiu chegar ao local, a vítima já tinha sido socorrida, levada para o hospital e o agressor já tinha fugido. Mas as pessoas que estavam por perto, que viram toda a confusão, acionaram a polícia, também deram à polícia todos os detalhes de como estaria vestido, de quem seria, deram até o nome de quem seria esse agressor. E aí a polícia foi no encalço dele, né? Não foi preciso rodar muito não dentro da cidade para encontrá-lo. Ele estava andando tranquilamente pelo meio da cidade, a roupa ensanguentada, inclusive a faca usada para esfaquear a outra pessoa estava dentro da roupa também. A polícia ainda tentou colher o depoimento dele, mas nem conseguiu porque ele estava tão embriagado, tão desorientado que nem falava coisa com coisa, viu? Ele foi trazido aqui para Mossoró, está preso na cadeia pública de Mossoró e a vítima que recebeu aí as facadas, né, uma facada embaixo aqui da axila, embaixo do braço e outra no abdômen, está em estado grave no Hospital Regional Tarcísio Maia. Teve essa tentativa de homicídio aqui em Mossoró e também teve uma mulher que foi morta a facadas em Ipanguaçu, viu, Murilo? Ontem à noite. Veja só também essa história. A vítima foi identificada como Micarla José, tem aqui Micarla José da Silva. Ela estava em casa, morava junto com o marido em uma comunidade rural, na comunidade Arapuá. E aí à noite o agressor chegou à casa, essa residência, e começou a esfaquear essa mulher que morreu no local mesmo e o marido dela. Mas as pessoas que moram por perto conseguiram identificar, chamar a polícia encontrou o agressor que tinha fugido para a casa do irmão, também em uma comunidade próxima, conseguiu prendê-lo e inclusive ele confessou o crime, viu? Foi preso em flagrante, a faca peixeira utilizada por ele estava lá na residência também. E o motivo é o que mais choca, o motivo muito, mas muito fútil mesmo, que levou esse homem a matar essa mulher e a tentar matar o marido dela. Ele disse que o marido da mulher espalhou um boato há alguns meses de que ele teria tocado fogo em uma residência lá na comunidade. E aí ele teria ido até a casa para se vingar e acabou aí matando a mulher e quase assassinando aí o marido dela. Quanta notícia triste aqui e quanta violência aqui no interior do estado, né, Murilo? Pois é, né? Infelizmente não dá para dizer, e faz tempo, né, Sara Cardoso, não dá para dizer que o interior do estado é calmo. Infelizmente isso acabou, né? Ô, Sara, obrigado pelas informações. A Sara citou um dado aqui nesse outro caso da mulher que foi assassinada, que foi por motivo fútil. Gente, motivo fútil não é só detalhe não, isso entra na condenação, entra no processo. Motivo fútil é agravante que aumenta a pena desse homicídio nesse caso. Olha só, bandidos arrombaram uma casa lotérica e uma agência dos Correios na cidade de Pedra Grande, foi durante o fim de semana, e o Clênio Galvão tem os detalhes ao vivo pra gente. Como é que foi essa ação aí, Clênio? É daquela história de que os bandidos voltaram a tocar o terror no interior do estado, não é isso? Oi, Murilo, boa tarde para você, boa tarde a todos. É como você falou, né, no interior não tem mais essa de tranquilidade, não. Esse caso aconteceu na madrugada deste domingo, por volta das 2h30, no centro da cidade de Pedra Grande. Segundo a polícia, mais de 10 bandidos fortemente armados chegaram ao local em 3 veículos e usaram explosivos para entrar nas agências dos Correios e também na lotérica da cidade.
A polícia tem informações de que alguns pacotes, provavelmente com encomendas, foram levados dos Correios, mas ainda não se sabe se dinheiro foi levado de algum desses dois lugares, né? Tanto da lotérica quanto dos Correios. E para piorar a situação, o pessoal, depois que fez, os criminosos, né? Depois que fizeram essa ação, explodiram as agências, saíram da cidade dando mais de 100 tiros no local, que atingiram principalmente prédios públicos de Pedra Grande. Ficou todo mundo muito assustado durante a madrugada, mas felizmente ninguém ficou ferido. Murilo. Valeu, Clênio. Obrigado pelas informações. Vamos aliviar, a gente precisa, né? Falar de coisa boa também, de alegria. Janeiro já tá indo embora daqui a pouco. Parece que a gente tá com pressa, né? Daqui a pouco chega o carnaval. E tem um pessoal em Mossoró que já tá no esquenta pra folia. Sente aí o clima. Tá bom assim? Eu só sei assim. O que é que você mais gosta de ser urso? Porque é bom. Fica se balanceando. Fica se balanceando, como é que o urso se balança? Daqui a pouquinho tem a reportagem completa do Bloco dos Ursos em Mossoró, com a Yara Nóbrega. Segura aí. E em Parnamirim tem uma rua que foi adotada pelos moradores. Eles não apenas limpam o espaço, deixam tudo organizado, mas também decidiram enfeitar o canteiro central dessa rua. O resultado você confere agora com o Lucas Cortez. Nós estamos hoje na Avenida Senador João Câmara, em Parnamirim, para mostrar como a união dos moradores pode transformar um simples canteiro em um local de muita sustentabilidade e alegria. E aqui a avenida é assim, toda enfeitada, limpa, e os moradores sempre se reúnem debaixo de uma árvore para bater aquele papo, não é isso, pessoal? Cada rua e cada local foi trazendo as ideias e a gente montava e colocava no local, mas as ideias foi da população. Eles davam a ideia e você montava os cogumelos, as lombrigas, as minhocas, as cobras e a girafa, tudo isso foi ideia do povo. Nós fazemos a pré-reciclagem do lixo. Esses tambores que você está vendo aí, é feita uma pré-reciclagem. Algumas coisas que tem no lixo, cadeiras, a gente aproveita, faz boneco, cano de escape a gente faz, minhoca, capacete velho a gente faz, joaninha, e assim você vai inventando com o que aparece na rua e faz essa pré-reciclagem. Não tem uma rua igual a essa, porque a gente tem coragem de limpar. A gente faz um mutirão para limpar isso tudo. Aqui as vizinhas. Para mim é um prazer mesmo manter isso aqui sempre limpo. Gosto mesmo. Aqui é um local bom de descansar, de ficar depois do almoço. 100% tranquilo, 100% tranquilo aqui. Tem gente que trabalha lá por cento, vem estaciona aqui só para ficar durante o dia aqui. O que você mais gosta aqui do canteiro? Eu gosto dos animais. Dos animais? E qual é o seu animal preferido? Amarelo. Amarelo? Um animal amarelo? Uma girafa, pode ser? Pode. Eu gosto de tudo. De tudo, né? Tudo é legal? Uhum. A sua joaninha preferida é essa, por quê? Porque ela é legal. Estou aqui com a Lucineide. Ela nem é moradora da rua, mas disse que ama passar por aqui, não é isso, Lucineide? Adoro, é muito bonito, especial, é como o Rio de Janeiro. Eita. É verdade. E você mora em outro bairro e vem caminhar aqui? De Planalto eu venho caminhar aqui, você só vem mais por aqui, porque aqui é muito chique. Aqui é lugar para turismo, minha gente. A minha netinha todas as noites diz, deixa eu ir alisar os meus animais. Chama eles os meus animais. E aqui, olha, na frente da casa da Dona Eliane tem muitas quengas de cocos coloridas. E como é que ficou conhecido esse trecho aqui, Dona Eliane? Rua das Quengas. Rua das Quengas, a quenga nova é minha filha. E a quenga velha sou eu. Cor, alegria e bom humor nessa rua em Parnamirim.
Olha, gente, um barco pegou fogo na madrugada de hoje na zona leste de Natal. O Clênio Galvão vai trazer mais informações para a gente. Confere aí. O fogo começou pouco depois da meia-noite desta segunda-feira e só por volta das 2h30 da manhã as chamas foram contidas com a ajuda de 2 carros dos bombeiros. Agora são 10h30 da manhã e ainda dá para ver um pouco de fumaça na parte de trás do barco. A embarcação é do Espírito Santo e está em Natal para receber reparos. O barco pegou fogo perto da Pedra do Rosário, no Paço da Pátria, em Natal, quando trabalhadores usavam soldas próximo aos tanques de óleo. Os bombeiros conseguiram conter as chamas e ninguém se feriu. O prejuízo estimado é de R$150 mil. Tá aí. Olha só, gente, um criminoso assaltou 40 passageiros de um ônibus que faz a linha 73 em Natal. O crime aconteceu ontem à tarde. E o que chama atenção nesse caso é que nenhuma das vítimas, nenhum dos passageiros, prestou queixa à polícia. O ônibus da linha 73 foi o alvo da vez no sistema de transporte público de Natal. No começo da tarde desse domingo, um bandido embarcou no bairro Igapó sozinho como se fosse um passageiro. Anunciou o assalto em cima da ponte de Igapó. O motorista relatou o modo de ação que já é bem conhecido. Só deu tempo de passar a ponte. E logo em cima da ponte ele já começou a anunciar o assalto. Passou a ponte, chegou ali em frente ao Mosquito, aquele bairro do Mosquito, ele desceu. Atravessou por outro lado, atravessou a linha e entrou para dentro do Mosquito. Pelo menos 40 passageiros estavam aqui no coletivo e com uma mochila, o bandido recolheu tudo o que pôde. Carteiras, dinheiro, celular. O curioso é que nenhum passageiro veio até a delegacia prestar queixa do roubo. Isso porque, muitas vezes, eles nem têm esperança de recuperar os pertences. O caso foi registrado na Central de Flagrantes em Natal. Ninguém foi preso. Esse foi o 4º assalto sofrido pelo motorista, que não pode fazer nada além de conviver com a rotina de medo e com a incerteza de quando vai ser o próximo assalto. Ninguém se acostuma com esse tipo de situação, né? É já a 4ª vez que acontece comigo e sempre é desse jeito, né? Tem que conviver com isso. Precisa do emprego, precisa do trabalho, mas a situação é essa. Uma travesti de 25 anos foi assassinada a tiros no sábado à noite no bairro Potengi, em Natal. A motivação desse crime ainda é desconhecida. O crime foi no pátio do Centro Clínico do Conjunto Santa Catarina. A vítima foi baleada atrás desse caminhão que está estacionado no centro de saúde. Segundo a Guarda Municipal, foram ouvidos 3 tiros pelo vigia do centro. A travesti, conhecida por Bruna, morreu no local, atingida na barriga. Pedro Paulo da Silva Oliveira tinha 25 anos e também era conhecido por PP. O vigia aqui do Centro Clínico contou, sem dar entrevista, que antes dos tiros chegou a ouvir uma confusão, uma gritaria, mas não viu quem atirou. Os comerciantes aqui da região me contaram que aqui à noite é um movimentado ponto de prostituição. Os portões do Centro Clínico aqui do Conjunto Santa Catarina, inclusive, nem existem. O acesso a esse pátio aqui é livre o tempo inteiro. Esse vigia, que não estava no sábado à noite, na hora do crime, reclamou, sem aparecer, da insegurança da unidade de saúde. É o 2º homicídio que acontece aqui. E quanto foi o outro? Faz aproximadamente uns 2 anos. A gente também ouviu tiros. Nesse dia eu estava aqui, ouvimos tiros. Vocês lamentam essa violência, né? Com certeza. É triste, né? O ser humano matando o ser humano é deplorável, no mínimo. O caminhão tem câmeras, mas elas não estavam gravando. Os criminosos ainda tentaram danificar o equipamento de filmagem. No ITEP, a família da travesti estava muito abalada e não quis dar entrevista. A mãe e o irmão de Bruna confirmaram que ela fazia programa, mas a motivação do assassinato ainda é desconhecida. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, que administra o centro clínico onde aconteceu o homicídio. Em nota, a Secretaria disse que o local é cercado por um muro e funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 7 da noite. Mas o Kleber mostrou que tem um muro, mas não tem portão, viu, gente? E que no momento desse crime, abre aspas, dessa fatalidade, não havia expediente, de acordo com a nota da Secretaria de Saúde de Natal. A nota também diz que a Secretaria já iniciou um estudo para melhorar a segurança de todas as unidades de saúde e que, quando o levantamento estiver pronto, vai abrir um processo licitatório
para aumentar os muros das unidades, gradear e colocar portões onde for necessário. Se colocar um portão aí já ajuda bastante, é o básico, né? Olha só, gente, uma loja de artigos naturais foi arrombada na madrugada de hoje. Foi a segunda vez desde novembro do ano passado. Confere aí a reportagem. A loja fica ao lado dessa academia na rua Luísio Bezerra, no bairro de Lagoa Nova. Nela são vendidos produtos naturais e também roupas fitness. Os bandidos agiram 2 vezes até conseguirem invadir o estabelecimento. Primeiro, por volta das 11 da noite e depois às 2 horas da manhã. Quebraram a grade, quebraram a porta de vidro e aí saíram. Quando foi por volta de 2 horas da manhã, entraram novamente, desativaram todo o sistema de alarme. E aí levaram várias peças de moda fitness que a gente já tinha. Isso já tinha sido um material que a gente estava conseguindo recolocar no mercado, porque em novembro já tinham levado mais de 20 mil de peças da gente. Eles também aproveitaram para levar cerca de R$100 que estava no caixa do estabelecimento. Agora pela manhã, as sandálias de um dos bandidos ainda estavam na frente da loja. A proprietária foi fazer o boletim de ocorrência na central de flagrantes. A gente fica, com aquela sensação de conseguir, de não conseguir trabalhar bem, enfim. E aí é rezar para conseguir melhorar nossa estima, de empresário aqui no Brasil, que está cada vez pior. Tá difícil, gente, tá difícil para o empresário. Muitos impostos, a dificuldade econômica muito grande de quebra, ainda acaba sendo o alvo aí dos bandidos. Olha o prejuízo que esse pessoal já acumulou. Vamos aliviar de novo, né? A gente precisa ganhar um fôlego aqui no RN1. Tem um tempinho, até a chegada do carnaval. Mas em Mossoró, um pessoal muito animado já começou a esquenta para a folia. É o Bloco dos Ursos. E eles têm um jeitão próprio. A galera se veste para pedir dinheiro na rua e às vezes até para assustar o pessoal. A gente conhece um pouco mais dos ursos com Yara Nóbrega. Estou no Santo Antônio, bairro mais populoso de Mossoró. E eu estou com quem? Com os ursos. Desde criança, dos meus 7 anos de idade, que eu corro atrás de urso. Quando eu já via passar na rua, já corria, pulava quintal. Era aquela agonia, mas não para segurar em casa, mas não dava jeito. Desde criança que eu gosto da brincadeira. E aí, assim como eu, tem outros que também gostam. Aqui o urso pai com seus 2 filhotes, os ursinhos. Ítalo tem 12 anos de idade. Desde 3 anos ele é urso. Ítalo, você gosta de ser urso? Gosto muito. Eu soube aí que você ganhou um concurso. Ganhei. E pra ganhar esse concurso você fez o que, homem? Dancei. Ah, pois dance aí pra gente, me ensina os passinhos. Tá bom assim? Eu só sei assim. O que você mais gosta de ser urso? Porque é bom. Fica se balanceando. Fica se balanceando, como é que o urso se balança? E quando você tá andando nas ruas de Mossoró, o povo sente medo ou o povo gosta? Qual é a reação da população? As crianças sentem medo, mas os adultos acham bonito. A gente passando na rua, trazendo alegria para a população. É uma cultura da nossa cidade, né? Nunca vamos deixar de ter o urso na nossa cidade, porque o urso é o que significa Carnaval de Mossoró. Intervalo bem ligeirinho, RN1, volta já. De volta com o RN1 e eu já vou aqui num passo lentinho para conversar com o Ranieri Souza. A gente fica com saudade quando o Ranieri não está por aqui, né? Imagina se eu te contar que ele vai tirar férias. Pois é, Murilo, mas antes das férias, antes da gente encerrar essa edição do RN1, meu dia 54, tem notícia de insegurança, viu? Em Mossoró, no bairro Aeroporto 2. O que é que aconteceu? Os moradores fizeram um protesto nesse final de semana, na noite de ontem, viu?
lá no Aeroporto 2, eles saíram pelas ruas do bairro para protestar contra a insegurança. Olha esse vídeo de assalto que aconteceu justamente nesse bairro que eu estou falando para vocês. Você está acompanhando aí a ação de criminosos lá no bairro Aeroporto 2, em Mossoró. Os moradores estão reclamando da insegurança e também de quebra da falta de calçamento em algumas ruas do bairro. Eles levaram faixas e gritos de guerra, entoando gritos de guerra, eles andaram lá pela comunidade. O Francisco Soares mandou os vídeos para a gente desse protesto que aconteceu na noite de ontem. Muita gente viu, justamente para tentar evitar esses assaltos que você acompanhou nas imagens de câmeras de segurança. O grupo dos moradores os moradores se reuniram, né, pelo WhatsApp, eles combinaram lá o protesto para chamar a atenção. Agora sim, deu certo, a gente estava com um probleminha, mas as imagens entraram aí na sua tela. Esse é o protesto. Esse é o protesto dos moradores no bairro Aeroporto 2, em Mossoró, pedindo mais policiamento, pedindo que a Polícia Militar olhe com mais carinho aí, e a Prefeitura também, que além da insegurança, tem a falta de calçamento no bairro. Olha a quantidade de gente por aí. A gente entrou em contato com o 2º Batalhão da Polícia Militar e o Major Andrelino disse que a polícia está empregando reforços e o policiamento extra também diariamente na região. O Major disse que o comando está à disposição para receber os moradores para que possam conversar e juntos encontrar uma maneira de combater a criminalidade. Quanto à falta de calçamento, a Prefeitura de Mossoró diz que tem executado obras de recuperação para melhoria da malha viária em diversos trechos da cidade e o bairro Aeroporto está entre os bairros contemplados com o início das obras previsto para esse semestre. A gente segue acompanhando. É isso aí, então valeu, Ranieri Souza, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, porque já tá aí, já abriu a imagem aqui para a gente voltar para o nosso telão e eu te contar uma coisa, se você não sabia, saiba agora, hoje estreia a nova novela das 7 na Rede Globo, Salve-se Quem Puder. E em Natal, a festa de lançamento está sendo preparada. Quem traz mais detalhes, informações para a gente dessa festa aí, para receber o público, né, que vai acompanhar esse novo sucesso da Rede Globo, Rafael Lopes, conte tudo, não esconda nada. Boa tarde para você. Oi Murilo, muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o RN1. Já estou aqui, o palco está montado, tem telão, tem muitas caixas de som, porque hoje estreia logo mais às 7 horas da noite, logo depois do RN2, a nova novela das 7 da Globo, Salve-se Quem Puder. Por aqui está tudo armado, os técnicos aí da InterTV preparando todo o esquema, porque também vai ter show da dupla Carmen e Levi. Quem quiser aproveitar essa programação show de bola, traz os amigos, os familiares e vem para cá, para a praça de alimentação desse shopping que fica aqui na Zona Sul, porque está tudo sendo preparado com muita atenção e carinho para você. É Salve-se Quem Puder, logo depois do RN2, na tela da Globo, na tela da InterTV, Murilo. É isso aí, Rafael. Imperdível, valeu, obrigado pelas informações. De volta, eu fui, mas voltei logo aqui para conversar com o Ranieri Souza. Simbora, aproveitar o tempo que está terminando aí o RN1. Vamos lá, Murilo, a gente destaca aqui o caso daqueles cachorrinhos, né, coitados, que foram retirados de um canil que funcionava na cidade de Macaíba. Eles estavam muito debilitados, magros e com ferimentos. A polícia, né, essa ação aí da DEPREMA, Delegacia Especializada em Meio Ambiente, conseguiu recuperar 3 dos animais e um deles morreu a caminho da clínica veterinária justamente depois desse resgate. Muita gente está comentando aqui. Olha aí essa telespectadora, triste ver esses animais sendo maltratados, que os culpados paguem por isso. O Rafael Barbosa está dizendo aqui, ó, os animais é para serem tratados com dignidade e respeito, mandando lá de Parnamirim. Tem outra telespectadora, Murilo e Rani, muito triste, quem maltrata os animais deve ser punido. Eu fico muito triste com a atitude de certos humanos cruéis, é verdade, viu? É muita crueldade fazer isso aí. Tem outro comentário aqui, Murilo e Rani, ficamos indignados ao ver uma cena dessas. Deveria ter uma punição bem severa. Aqui na minha casa tem 20 cachorros vira-latas, pois minha tia ama cachorros. Se ela tivesse condições, ela pegava todos os cachorros de rua. Deixa eu trazer aqui uma informação, antes de encerrar essa edição do RN1, o contato da clínica veterinária, viu, Murilo, que está tratando esses animais, esses 2 cachorros que foram levados para essa clínica aqui em Natal. E quem puder ajudar aí e entrar em contato depois para saber a questão da adoção, que muita gente perguntou, olha só, o contato da clínica é 3206-6622. 3206-6622, você entra em contato, quem puder ajudar com os medicamentos aí
para cuidar desses cachorrinhos. E quem quiser informações sobre a adoção também, vou repetir mais uma vez, 3206-6622. Lembrando, gente, teve algumas pessoas que colocaram aqui pra gente que a punição hoje é muito branda para quem maltrata animais. O que diz a Lei de Crimes Ambientais? Quem maltrata, né, animais pode cumprir uma pena aí de 3 meses até 1 ano de prisão e pagar multa. Tem um projeto no Congresso Nacional para aumentar essa pena aí para pelo menos de 2 a 5 anos e aumentar também o valor da multa. E com essa informação a gente vai ficando por aqui. O RN1 volta amanhã, 11h45, e agora, seguidinho aqui, já tem Globo Esporte com o Thiago César. Boa tarde, até amanhã. Valeu, abraço para você e até amanhã.